Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de entrevistas con los finalistas de la séptima edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. En el programa de hoy les presentamos a los candidatos a Mejor Cortometraje, categoría en la que compiten 3 obras que reflejan el gran momento creativo que está viviendo la animación de la región. Los brasileños Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo disputarán el premio con Lulina e Alúa, obra que ha sido seleccionada en competición en el prestigioso Festival de Clermont-Ferrand y que también opta al premio en las categorías Mejor Diseño de Animación y Mejor Diseño de Sonido. Con Lulina e Alúa, el director Di Leo vuelve a los Quirinos con su corto Caminho dos Gigantes. Desde Portugal llega Quasi Me Lembro, de Miguel Lima y Dimitrie Majelovic, obra que a través de distintas técnicas de animación nos cuenta la historia de una mujer que deambula por los recuerdos de su infancia. Completa la terna de finalistas To Bird or Not to Bird, obra en la que el ilustrador, autor de cómics y director gallego Martín Romero ofrece una mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual a través de las vivencias de unos pájaros. A continuación, les dejamos un resumen del diálogo que mantuvimos con los realizadores de las obras finalistas y los invitamos a seguir online la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en la isla de Tenerife. Hasta entonces. Bueno, yo soy principalmente, he llegado al mundo de la animación a través de la ilustración y el cómic, porque yo empecé dibujando cómic, siendo autor de cómic, vamos, y también haciendo ilustración. He hecho libros infantiles, para prensa, bueno, un poco de todo, ¿no? Yo estaba ilustrando un libro infantil protagonizado por pájaros, y bueno, y el hecho de estar dibujando así tantos pájaros, se me empezaron a ocurrir ideas a mí, protagonizadas por aves, ¿no? Entonces las fui reuniendo todas en un cuaderno y bueno, y ahí se quedaron durante bastante tiempo, más de un año así. Un momento dado, abro el cuaderno, empiezo a revisar todas esas ideas, o sea, todas las notas que tenía, ¿no? Y bueno, y bueno, fue cuando empecé a plantearme que podía hacer algo con ello. No sabía si querer hacer un libro, o sea, un cómic o algo así, o un corto de animación. Y bueno, y fue un poco cuando empecé a ver un poco, a analizar un poco todas estas ideas, vi que había como, en muchas de ellas, las que me gustaban más o parecían más interesantes, estaba el tema bueno, del capitalismo, ¿no? Problemas del mundo actual. Y fue entonces cuando ya empecé a hacer una criba y a decantarme por algunas de ellas para intentar, bueno, que todas tuvieran esta temática y bueno, y a través de estas pequeñas historias ir construyendo una historia más grande, ¿no? Entrelazándolas entre ellas, etcétera. Bueno, fui descartando, bueno, intenté que hubiese como variedad temática, ¿no? Dentro de lo que es el propio tema que toca el corto, que hubiese diferentes aspectos o diferentes valores dentro de lo que es el capitalismo para que tuviera como un mayor rango temático. Entonces, poco a poco fue como se construyó la historia. Digamos que el tema vino a posteriori, una vez bueno, revisando notas que ya tenía, y de ahí surgió un poco el tema y la idea de focalizar el proyecto con esa temática, ¿no? Porque no es que quisiera hablar ya directamente de este tema y empezase a construir algo inspirado en este tema, sino que fue un poco el contrario. Tenía un material y un poco, eh, bueno, intentando reflexionar sobre el material que tenía, me llegó el tema así un poco bueno, por las notas que tenía hechas, un poco como de segundas, ¿no? No de entrada. Es como un tipo de animación bastante clásico, bueno, muy clásico, digamos. Está ahí la línea, tal, y muy sencillo, porque bueno, los presupuestos también son los que son y por un tema de comodidad y practicidad, porque
Bueno, en este cortometraje sobre todo me interesaba, bueno, transmitir la idea o contar la historia que resultase comprensible y, y no experimentar tanto con la animación. De hecho, la animación es bastante limitada, es decir, los personajes no se mueven, sino que son bastante, es una animación muy contenida, porque también me parecía que encajaba con el tono así un poco pesimista y de la historia, ¿no? Así como un tema, bueno, como una atmósfera pausada y bueno, y bueno, y como no tiene diálogos, que los personajes transmitiesen justo lo que quería contar para que no hubiese un posible despiste, ¿no? Para que el espectador esté más metido, concentrado en la historia. Entonces he ido a lo esencial, con lo cual a nivel animación, salvo momentos puntuales, que sí que hay cosas un poco más complejas, es bastante sencilla. Pues la decisión de cambiar ahí los registros de color es para diferenciar como diferentes niveles narrativos, ¿no? Dentro de la propia historia. El color aparece, por ejemplo, cuando estamos dentro de un sueño del personaje del cuco y luego también cuando nos metemos dentro del cuerpo de la paloma. Me pareció bueno, que podría estar bien para un poco para remarcar estas diferencias narrativas, o sea, dentro de lo que es, bueno, la narración. También parecía que quedaba bien a nivel ritmo, porque el propio color da como ritmo a la narración y rompió un poco lo que era, bueno, bueno, como el recorrido así como más lineal que podía tener, a pesar de las elipsis y cambios de historia, me parecía que ayudaba a darle más dinamismo a todo el conjunto, ese cambio de color, ¿no? De técnica. Y es un poco por ahí por donde tiré. Eso fue lo que más trabajé, o sea, buscando ese equilibrio, porque era consciente de que era bastante, todo el proyecto es así como, bueno, tiene una carga muy pesimista exactamente. Entonces, quería balancearlo ahí para que no quedara, bueno, todo tan hacia lo negativo, sino que, bueno, el mensaje sigue siendo un poco el mismo, o sea, el mensaje, todas las historias son negativas y tal, pero sí que me gustaba que se contasen desde el humor, ¿no? Yo creo que más o menos o todas las historias para mí tienen humor. Hay gente que me ha dicho que no apreciaba demasiado ese humor, no lo captaba, pero yo creo que de fondo, aunque no sea tan un humor de carcajada, ¿no? De tan obvio, creo que todos tienen su toque de humor, ¿no? Todas las historias. Y, y bueno, fue la parte que trabajé más, digamos, a nivel guión, porque quería equilibrar eso. Y bueno, y buscar ese equilibrio también entre algunos momentos de narración como más realista, otras un poco más cartoon. Buscar siempre hay un equilibrio entre diferentes tonos, incluso en la narración, ¿no? Exagerarla más en algunos momentos, en otros momentos hacerla como un poco más realista y buscar ahí un balance entre todas estas cosas. Bueno, lo del título, pues te decía que lo más complicado, lo que más tiempo había dedicado era a buscar ese equilibrio entre tono y humor y eso, pero realmente el título fue lo último que apareció porque tenía títulos muy obvios o que no tenían ningún tipo de gancho y tal, y me costó mucho dar con este título. Yo un día así, por casualidad, apareció y llegó, y bueno, y me pareció que encajaba bien porque creo que tiene ese tono un poco ligeramente humorístico, ¿no? Ese juego de palabras y, y bueno, y de alguna forma es como que sugiere algo, ¿no? Propone como puede ser algún tipo de reflexión al espectador o lo que sea. Me parecía un título muy sugerente y que encajaba con el tono general del cortometraje. Por eso me pareció un buen título porque por ese gancho que tenía.
interesse surgiu de forma um bocado casual, não houve uma razão muito concreta. Começou-nos a interessar o funcionamento da memória. Como é que as coisas, a nossa memória funciona, como é que este processo é feito interiormente no nosso cérebro. Algo muito experimental, algo muito científico até, que depois se desenvolveu para um filme, para uma narrativa. O interesse surgiu por várias questões. Nós, houve uma altura que tivemos vontade, surgiu-nos a vontade de fazer um filme e começámos a debater, começámos os dois a ter conversas e a questionar-nos e tentar perceber algo que estivesse em concordância entre os dois. Isto, fazer filmes juntos é bom, mas também é difícil algumas vezes porque temos que encontrar sempre pontos de ligação entre o Dimitri e eu. E chegámos à conclusão que este tema da memória nos interessava. Começámos a imaginar histórias, começámos a pensar nas relações que tínhamos com os nossos avós, principalmente de coisas que nos recordávamos das suas casas, por exemplo. Eu vou falar do meu caso, depois o Dimitri, se quiser, pode acrescentar. Por exemplo, eu lembro-me de começámos a desenhar as casas dos nossos avós e eu desenhei o corredor. E depois, quando fui a pintar, pintei as paredes de amarelo. E quando fui ver fotografias, pronto, fui para casa dos meus pais. A minha avó, neste momento, já morreu há 13 anos. E perguntei à minha mãe por fotos. E era uma casa que me era muito querida. Eu passei lá muito verão, muitas férias de Natal, Páscoa, férias de verão, quando era criança. Passava muitos meses nesta casa. E as paredes não eram amarelas, eram azuis. E eu fiquei assim um bocado em choque. Como é que é possível algo que nos diz tanto ser tão... transformar-se tanto na nossa cabeça? É um bocado esquisito. E começámos a pensar, o Dimitri acabou por ter mais ou menos histórias semelhantes e acabámos por encontrar este ponto de contacto entre nós os dois e desenvolver algo a partir daqui. Portanto, digamos, foi um bocado casual, mas quando se faz um filme e quando se faz qualquer coisa tem a ver com interesses, sempre, não existe um motivo específico, existe um contexto, se calhar, e existe o nosso período que estávamos a viver, se calhar, o que estávamos a pensar, sei lá, se calhar algumas saudades que tínhamos dessa ligação familiar também, e surgiu naturalmente. Não foi algo pré-pensado, foi naturalmente surgiu o interesse de dizer algo acerca deste assunto. Pela primeira vez a ponta do som no voar, como é possível que ao entrar se tenha lembrado que entrava também para vida diferente e com certeza melhor? Pois sim, pois sim. Estou cansado. Nós também no início, quando começámos a pensar e a desenhar e a conversar sobre este filme, nós logo de início sabíamos que queríamos trabalhar uma técnica muito mais pictórica, com muita mais textura. O Miguel estudou pintura, e o meu pai é pintor, então cresci também sempre rodeado de pintura e acho que estávamos os dois com vontade de tentar explorar assim em animação uma técnica que não fosse só desenho de linha e personagens, e eu acho que isso de certa forma foi que também motivou um bocado a narrativa, que nós sabíamos que queríamos tentar, ok, fazer pintura e tentar fazer pintura em animação e sem personagens, que também não é algo muito convencional, com poucas personagens. E isso, quando percebemos, pronto, queríamos trabalhar a memória, de alguma forma foi um método perfeito para explorarmos este tema. Nós queríamos trabalhar também analógico, material analógico, e acabámos por desenvolver, depois de um longo período, muitas experiências. Também houve experiências que correram mal, porque isto, por causa do Covid,
as coisas complicaram, tivemos que adaptar o nosso processo e temos que repensar um bocado as coisas, mas eventualmente chegámos a esta técnica de trabalhar sobre impressões. Então, os nossos desenhos começavam no computador, começavam com animação desenhada e pintura desenhada no digital, no computador, e nós imprimimos todos os frames e estragámos esses frames. Desfizemos com água, com álcool, e depois repintámos por cima. Demos correções com carvão, e pastel e acrílico. E isso, pronto, mais uma vez só intensificava assim o tema e a narrativa do filme, esta ideia do refazer e tentar reconstruir as coisas. Portanto, a própria técnica não dava para controlar muito bem. Era um bocado caótica e descontrolada. E pronto, acho que criámos assim um feedback entre a técnica e a narrativa. Foi em paralelo que fomos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei muito bem. Eu sei especificamente uma influência para o filme, que é aquela imagem final dos pássaros, das tochas à noite, com os pássaros e os homens, os dois homens à paulada aos pássaros, a matar os pássaros. Isto é uma referência específica e não é escondida, foi a última pintura do Jean-François Millet, que se chama, em francês, provavelmente, não sei como, em inglês é Hunting Birds at Night, portanto, caçando pássaros à noite. Tivemos depois a investigar, surgiu essa imagem em conversas e tivemos a investigar um pouco sobre essa pintura. Não se percebe muito bem porque é que ele fez aquilo. Foi uma pintura que ele fez no fim da sua vida. Dizem que ele já estava algo demente até. E nunca se percebeu o significado disso. Não existe bem uma prática. Essa prática de caçar pássaros à noite com fogo e paus é algo que não existe. Ou pode ter existido algures, se calhar, mas não é algo que seja documentado. Pronto, e essa pintura foi assim uma grande influência para nós, também lá está, tinha a ver com esta pintura passada, algo já tinha a ver com o fogo, com os pássaros, criámos ali uma ligação que acabou por fazer algum sentido. Agora, graficamente, a nível de grafismo e estética do filme, influências concretas, eu não faço ideia, porque o filme surgiu um pouco da necessidade e de nós nos adaptarmos ao que o filme pedia. Não sei, se calhar é escuro porque eu principalmente, se calhar, eu faço bastante coisas escuras no meio da noite e no meio de raios de luz, no meio de escuridão. Se calhar puxei um bocadinho a coisa, mas tu também gostas, portanto, não parece que tenha sido, não parece que tenha sido algo. Foi acontecendo. Eu acho que a técnica que usámos acabou por nos limitar de forma positiva a estética do filme. A forma como nós construímos tecnicamente o filme acabou por ditar um bocado a estética e fomos apenas seguindo o que íamos gostando, íamos fazendo testes, gostávamos, vamos seguir por aqui. Não foi, se calhar consegue-se ligar a coisas, por exemplo, sei lá, Toca Fundo, porque ele também pinta muito sobre impressões, só que o nosso processo acho que foi um bocadinho diferente, porque nós não é filmagem, isto foi tudo animado de raiz, não existe rotoscopia, não existe, não, é tudo, foram os animadores que fizeram e estragamos as impressões e depois é que voltamos a pintar por cima. Lá está para reforçar esse aspecto da memória, do apagar, do reescrever, que o Dimitri já falou. Portanto, não sei, é uma pergunta um bocado complicada, essa das referências, porque eu acho sinceramente, não é para parecer demasiado, não temos referências nenhumas. Temos referências da nossa vida, se calhar, coisas fomos vendo, gostos fomos desenvolvendo, e pronto, existe essa específica do Jean-François Millet na última cena, mas de resto, aconteceu. Como o filme todo aconteceu. Foi assim algo que foi caminhando e foi crescendo, de alguma forma. A certo ponto torna-se muito difícil distinguir de quem é que foi a ideia, porque era sempre um ping-pong. Se eu fazia uma coisa, digo, Miguel, o que é que tu achas? Ele pintava por cima, se calhar podia ser mais assim, corrigia, e depois o contrário. Foram assim algumas ideias específicas que se calhar foram dele ou foram minhas,
de uma forma geral, é muito difícil perceber quem definiu o quê. Eu sei que eu sozinho não teria chegado a este filme, mas acho que o Miguel também não. Há aqui. Claro. Então, pronto, é assim um. Pronto, e depois as referências do Dimitri misturam-se com as minhas referências, que se misturam com as nossas referências. Isto acaba por ser aqui um bolo complexo, feito por. Nem somos só nós dois, porque depois as pessoas que pintaram o filme também trouxeram muito ao filme e as pessoas que animaram. Portanto, ainda há mais os animadores e os pintores. Então, é uma junção de pessoas. É isto que é bonito também na animação. São várias pessoas a trabalhar para um fim e as coisas acabam por acontecer e tomar o seu próprio voo. É uma parte que nós acho que ficámos mesmo os dois super contentes com a parte do som, porque também sempre foi importante para nós e tivemos a sorte, logo assim, muito, muito no início, quando estávamos a fazer storyboards e animatics, eu estava, naquela altura, estava a ouvir muito o trabalho de um músico de Berlim, o nome artístico dele é Reinbach. Eu estava a gostar muito do trabalho dele, porque ele faz música eletrónica experimental e tinha assim umas experiências muito engraçadas com gravar música em fita, em loops de fita magnética, só que depois a cada loop que a fita dava, ele ia estragando o som, porque a fita passava por objetos afiados ou passava por lixas. E então ele estava a trabalhar com essa ideia de destruir o som, ou destruir a gravação volta após volta. E o som parecia bestial para aquilo que nós estávamos a fazer. Então eu, pronto, comecei a pôr essas coisas no nosso filme, quando estávamos a experimentar. E depois, pronto, surgiu, quando estávamos a pensar como é que vamos fazer isto, como é que vamos fazer a música, o Miguel sugeriu, vamos falar com ele. É melhor do que qualquer outra pessoa. E falámos e ele aceitou fazer o filme. E pronto, então começou com música. Muito cedo começou com música, porque logo no início ele aceitou o desafio e nós tínhamos pouquíssimas coisas para mostrar, mas ele enviou-nos 6, 7 faixas de música que ele fez para nós e disse: brinquem com isto, façam o que quiserem e falamos mais no final. E pronto, e fomos usando o material dele e fomos montando o filme e depois no final foi finalizar o filme com ele. Foi um processo, foi fácil e foi divertido porque o material de origem já era dele, não estávamos a pedir que ele copiasse outro músico ou outra referência, a música já era dele. Então ele pegou no material e, já sei, que era corrigir isto está bom, isto está mal, e foi assim, em uma semana, estivemos no estúdio com ele ali trabalhar a música, e a música foi sim parte fundamental. Até a sonoplastia, grande parte da sonoplastia vem da música, porque ele entra um bocado no sound design, não é apenas música. Depois, mais tarde, finalizámos, já cá em Portugal, finalizámos com o Bernardo. Sim, Bernardo Bento, que fez o sound design, Foley, e também fez um trabalho espetacular. A parte do som gostamos muito. Ambos estamos muito contentes com o som, apesar porque não é exatamente. Nós somos, se calhar, o Dimitri toca música, eu vou tocando umas coisitas, mas muito pouco, ele toca muito mais que eu, mas ainda assim não é a nossa área. Nós somos do visual, digamos, da parte mais gráfica, talvez. Então, esta parte do som fascina-nos muito. Então, quando pudemos ter a oportunidade de fazer algo nosso, com pessoas a trabalhar connosco e produzir algo em conjunto, foi espetacular e foi tudo super. A própria música, por exemplo, o próprio tom da música e estes testes que o Dimitri estava a falar, que o Reinbach nos enviou, logo no início, nós enviámos cerca de 5 desenhos, foi assim, algo, 5 desenhos, uma sinopse, o filme vai ser isto, imagina algo. Ele enviou-nos assim, foi 25 minutos de música, algo assim do género, e essa própria música definiu, também ajudou-nos a definir a linha narrativa do filme. Todas estas repetições que o Dimitri fala desta fita em loop, que se vai destruindo, é, por exemplo, a repetição que temos no corredor, que é uma repetição em loop, voltamos atrás e fazemos outra vez e cada vez está mais degradada esta viagem. E isso foi super interessante. Depois o Bernardo
enriqueceu. O Bernardo ainda enriqueceu mais o filme com coisas que não se veem. Grande parte do filme também é baseada em coisas que não se veem. As próprias personagens não se veem nunca. Então, pelo menos a personagem da neta, que está a tentar dialogar com o avô, nunca se vê. Então, o Bernardo também. Há muitos detalhes do filme, muitos sons que acontecem, contam pequenas histórias que não vemos. E isso é super bonito. E então, estamos mesmo muito contentes com o som também. É, é forte e é muito bem construído, na nossa opinião. Tenho pena. Foste enganado a vida toda. Olha, avô. Um pássaro. Já viste como é bonito? Bom, o Lurina nasceu de um projeto de desenvolvimento de série que começou lá em 2013 e a gente tinha essa ideia de que a Lua era um espaço só de criança, que a Lurina podia expressar aquilo que ela viveu durante o dia, do jeito dela, da forma dela. E ela tinha o grande trunfo da Lua é que a Lurina, sendo uma criança que adora desenhar, ela podia desenhar no chão branco infinito da Lua. Na casa dela não podia desenhar na parede, mas na Lua ela podia desenhar no chão. E o legal era que as coisas ganhavam vida quando ela desenhava no chão da Lua. E por vários motivos a série não aconteceu ainda. E a gente começou a desenvolver ela em outros formatos, em longa-metragem, em curta, que foram sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E para o longa e para o curta, a gente queria um conflito que tivesse mais força, que, né, guiasse a história emocionalmente de uma maneira mais potente, mas que ao mesmo tempo fosse um conflito típico da infância, fosse um conflito genuíno da infância, que não tivesse nenhum pai que morresse, que ela não tivesse que dar conta de nenhuma guerra, nenhum problema de adulto, porque o Lolina sempre foi uma valorização do universo infantil, uma homenagem à infância. Então a gente queria um conflito da infância. E a gente pensou o que acontece na infância que deixa as crianças preocupadas, talvez desesperadas. E no caso da Lolina, que é uma filha única, amada ali por uma vila de pescadores pequena, que todo mundo se cuida, ela começou a ficar apavorada com a chegada do primeiro irmãozinho. E ela começou a perceber que estava perdendo espaço, que o quarto dela já não era mais o mesmo. E no meio do desespero, ela foge para a Lua para tentar encontrar esse espaço só dela. E ela acaba desenhando esses medos todos que ganham vida. E, enfim, guiam ela de volta para casa de uma certa forma, porque ela descobre que esses medos não eram tão assustadores assim. E então, nasceu um pouco dessa ideia, dessa busca por um conflito que fosse genuinamente infantil e forte o suficiente para mover uma criança até a Lua. Eu tenho uma sensação de que não existe uma narrativa infantil, sabe? A minha experiência é que quando você faz um filme e você tenta ser honesto e genuíno e não descomplicar ou esconder as complicações, o público infantil sempre surpreende, sempre consegue encontrar as motivações, entrar na história. Então existe uma certa, não sei, vontade de fazer as histórias infantis serem mais coloridas, mais bonitinhas, mais leves,
Mas quando você vai de fato numa sessão de cinema com um monte de crianças, e você projeta um filme, eles entram em umas questões filosóficas sozinhos que surpreendem muito, assim. Então, eu acho que sempre que você lida de forma clara e honesta com as narrativas e você deixa suficientes brechas para as crianças poderem tirar suas próprias conclusões, já está no caminho certo. Então, eu acho que no caso de Luli, né, é justamente isso. E o mundo musical e o mundo de som que tem no filme, ele permite justamente isso, né, para que todas aquelas coisas que passam na cabeça das crianças aconteçam enquanto eles mergulham nesse universo que ele é só construído e levado pela emoção, né? Não tem nada específico que nos, né? Não é uma narrativa tradicional construída, ele é meramente emocional e uma coisa que a gente fez questão de fazer desse jeito. Tem uma coisa que o Marcos, a gente estava conversando muito sobre o filme ultimamente, tem uma coisa que ele falou que eu adorei, que normalmente nas construções narrativas tradicionais, a gente coloca um monte de obstáculos nas nossas personagens, né? A gente faz elas sofrerem, tipo, ele quase chega, mas não, alguma coisa acontece. E no caso do Lulina é um pouco oposto, assim, a gente cuida dela, a gente quer que se dê bem, sabe? Que o ambiente seja fértil o suficiente para que ela possa embarcar nessa jornada e chegar aonde ela tem que chegar sozinha, sabe? Então, acho que é isso, assim. Eu acho que a narrativa infantil, ela pode ser infinitamente complexa, infinitamente leve, desde que ela seja honesta. Porque criança, ela entende, assim, ela percebe quando você está tentando esconder ou mascarar algo. O universo do Lulina é inspirado nas regiões caiçaras do Brasil, que são regiões de pescadores do sudeste brasileiro. E aí a gente foi buscando quais elementos são típicos dessas regiões. Então, um deles é esse contato com a natureza. Acho que o Olay sempre falou isso, assim, a gente tem que sentir a força da natureza no som, assim, e a força no aspecto misterioso e mágico que a gente estava falando sobre essa questão da narrativa, né? Porque a Lolina vive em contato muito intenso com a natureza. E do ponto de vista musical, a gente buscou a inspiração no fandango, que é uma expressão popular típica dessas regiões. Geralmente, é um tipo de música tocada com uma rabeca que eles produzem artesanalmente. E aí a gente convidou o Alício Amaral, que é um especialista em rabeca, e ele compôs a música com rabecas de diversos timbres diferentes, que não é um fandango, mas é inspirado na rítmica e na poética do fandango, que é um tipo de musicalidade bem comum dessas regiões no Brasil. Eu concordo com tudo isso também, e tem uma coisa de que a Rabeca ela é como um eco emocional da Lulina, né? Não é uma cópia exata do que ela está sentindo, mas é quase como se fosse o roer dela, onde está a curiosidade. Então a música, né, nesse curta, ela faz o papel do diálogo quase, né? Ela preenche esse espaço. Então quando a gente trouxe o Alício, né, e a gente gravou, era muito brifar a emoção da cena e ele tocava em cima daquilo, né? E era criado em cima dessa forma, porque também, embora ele tenha composto e tudo, não é uma coisa assim muito tradicional e clássica, né? Que você, né, exatamente monta o som e depois só coloca, né? Ele foi
construindo em cima da imagem e construindo várias trilhas, né, que depois o pessoal foi juntando, assim. Então, o objetivo mesmo era criar esse paralelo emocional com a Lulina através da música, sempre utilizando sons e texturas que sejam coerentes com o universo dela, né, que é um universo completamente orgânico, completamente. Bom, desde o início a gente começou com o desenvolvimento visual e daí a gente trouxe o desenvolvimento de animação a partir do visual. A direção de arte é do Shun Izumi e a tônica sempre era assim, tem que parecer que é feito no papel, que é feito na parede de casa, que é feito, tem que ter aquela vibração e aquela é como quase tipo como contar a história por desenho, assim, não tem que seguir essa, tem que quebrar a lógica da construção cartesiana, não tem profundidade, mas as várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo no quadro, mas não num sentido de simplificar o desenho, mas de valorizar a riqueza gráfica que existe dessa linguagem visual que a gente chama, né, da infância. E aí a ideia era que o filme, ao fim, assim, não tem muita diferença entre o que a Lolina desenha e o universo real, digamos assim. Acho que no fim a gente queria que que a gente pudesse terminar o filme com a sensação de que a Lolina desenhou o próprio filme, de que ela desenhou a si mesma. Então, apesar de ter algumas pequenas diferenças, assim, o cabelo dela é todo colorido, então, assim, ela é um desenho dela mesma, assim, a matéria dela é desenho. E então tinha um pouco esse devaneio assim no que guiava o desenvolvimento visual. Fora todas essas questões, né, de repertório local, dos ícones culturais, assim, essa esse reflexo que ela faz do irmão na figura de um dragãozinho tem a ver com o fato de que a família é devota de São Jorge. São Jorge foi para a Lua para manter o dragão lá. Então tem assim os aspectos simbólicos foram criados em torno do universo da Lulina como personagem, mas do ponto de vista gráfico tinha esse desejo de novo de valorizar a riqueza da infância, assim. Óbvio que sempre numa tradução nossa, de adulto, mas de tentar lembrar o que é desenhar como infância. Quando né, o Aloys botou a filha para desenhar, eu botei meu filho para desenhar também, e a gente ia falando muito sobre isso. Não, porque quando eles desenham, eles fazem assim. O Shun estava com a filha pequenininha, duas filhas pequenininhas na época, e era sempre uma discussão como elas estavam fazendo, assim. É, E o negócio foi ficando muito bonito, na verdade. Assim, quando a gente chamou o Ivanildo para fazer o Animatic e o Henrique Lobato para pensar animação, eles foram, né, assim, profundamente inspirados pelo desenvolvimento do Shun, que fez coisas muito diversas, até chegar na onde a gente chegou, e todas eram incrivelmente bonitas, e a gente não sabia direito nem para onde ir, assim, de todas as possibilidades que tinham. E aí o Henrique foi trazendo a questão do acting para a Lulina, e a gente queria que tivesse uma coisa fluida, mas que fosse naturalista, assim, que não tivesse esses cacoetes de animação para criança. Então não tem esse exagero de os 12 mandamentos da animação, os 12 fundamentos da animação estão ali, mas eles são suavizados, assim, e talvez numa perspectiva de uma animação mais oriental, é, japonesa, talvez, que eu acho que, na verdade, é super potente, assim, porque é isso, a gente, né, tá falando de que para criança não precisa suavizar, simplificar, nem explicar demais, e a gente queria que tivesse essa tônica na animação também, no acting. E eu acho que, de algum modo, o que amarra tudo isso é a finalização de arte, que foi feita, né, coordenada pela Júlia Baltazar,
que é conseguir replicar em cada quadro a complexidade da pintura que o Schunk tinha criado no quadro fixo. E aí a gente consegue esse aspecto artesanal, que é super vibrante e ao mesmo tempo super controlado, e que deixa toda a cena, mesmo quase que quando estática, cheia de vida, assim, né? E que ajuda e que ajuda a traduzir a tônica de cada cena e de cada sequência. Acho um pouco esse o processo, não sei se o Alex quer complementar com algo. Tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, que fazer animação e controle, né? Você tá no controle de tudo, frames, tudo, né? Né? Mas nesse filme a gente conseguiu na arte, na animação ter descontrole, né? Então você vê, tem texturas que são, né, a textura da blusa, a textura do cabelo, que se você olha, elas parece que foram desenhadas até como uma criança desenha, né? Segurando o lápis assim, né? E riscando. E eu acho isso muito lindo, porque conseguimos encaixar um pouco do gesto humano, do desenhado descontrole, dentro de uma estrutura onde existe um controle, né? Um mundo dessa pessoa, dessa menininha, assim. Então eu acho isso muito magnífico, muito lindo. Sempre que a gente consegue transpassar o gesto humano do desenho de forma coerente para a narrativa, é maravilhoso, porque te aproxima do resultado. Você sente que foi feito por pessoas, para pessoas, né? Muito mais do que outras técnicas de animação permitem. Então, acho que para mim, assim, pessoalmente, foi um grande trunfo a gente poder fazer isso ainda mais. Que é uma coisa que eu sempre tento nos meus filmes e que o Marcos também sempre tenta, assim, se você vê os outros filmes dele, também tem muito disso, assim, da presença humana no desenho, né? No frame a frame, se sentir que tem uma pessoa. Falou sobre isso, nunca perguntaram sobre isso. Mas na verdade eu assim, da minha parte, é muito fácil, na real. A gente tem um jeito, eu acho que nós dois somos muito objetivos na viagem, assim, a gente se permite né, pensar grande, querer fazer as coisas, experimentar e tentar coisas diferentes e não estar satisfeito com as primeiras ideias. Ao mesmo tempo, a gente é muito objetivo. É tipo, não, então é aqui, então vamos. E, e, e foi muito tranquilo, assim, não teve, acho que não teve nenhum momento de o que é raro, né? Geralmente produções audiovisuais, no geral, tem sempre conflitos e tensões, assim, e dirigir com a Aloys é muito suave, assim, eu sinto que é muito quando um vai colocando o outro para cima, assim, sabe? Tipo, então pensei nisso, puxa, isso é muito massa, e se a gente fosse por aqui? E muito também parecido na forma como enxerga, né, a equipe e comunica com a equipe e, enfim, foi suave e bem rico. Não tem muita dificuldade, não, pelo contrário. Eu concordo total. Foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso. Foi um filme que a gente fez durante a pandemia, online. Então, eu posso dizer que de todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida, essa foi a mais prazerosa de todas. Assim, foi um refúgio, inclusive, para mim fazer esse filme. Era um lugar onde a criatividade e acho que principalmente as emoções estavam sempre em primeiro plano. O Marcos é uma pessoa muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, então a gente também se usa um pouco para compartilhar emoções, medir as nossas emoções e a gente se ajuda nesse sentido. Então foi para mim foi também igual o Marcos falou, foi muito rico, foi muito positivo e foi um refúgio durante a pandemia. E o resultado é exatamente isso, assim. Eu gosto de dizer que é uma celebração da vida, o filme, que ele é uma mini celebraçãozinha da vida. E nesse momento que a gente estava, foi isso que a gente fez. Uma pequena celebração.
Tchau.